Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Galera, o que é isso? Isso daqui é um poema de Cruz e Souza. E esse poema, qual a característica predominante dele? A característica predominante é que você tem a repetição da letra V. Eduardo, mas me diga, o que é uma letra? Uma letra nada mais é do que a representação gráfica de um fonema. Então, se a gente está trabalhando com fonema, a gente está trabalhando com a fonologia. E ao trabalhar com a fonologia, você aproxima esse aspecto gráfico de uma musicalidade. Esse poema de Cruz e Souza, ele tem uma ampla musicalidade. E se estamos falando de Cruz e Souza, naturalmente estamos falando de simbolismo. Hoje nós veremos as principais características dessa escola literária do final do século XIX no Brasil. E aí, Eduardo, esse estilo literário, ele começou quando? Essa escola literária começou quando? Ela começou em 1857. 1857, beleza, século XIX. E então é muito importante você encarar o que estava acontecendo ali no contexto histórico do século XIX. E aí, Eduardo, o que a gente tem? O simbolismo, essa escola literária, os simbolistas, eles se opuseram às propostas de quem? Do realismo e do naturalismo. Então, vamos lá. Se no realismo nós temos o quê? O engajamento. Nós temos um grande engajamento social no realismo. No simbolismo, a gente tem o quê? Uma alienação. No naturalismo, nós temos o quê? Um cientificismo. Já no simbolismo, a gente tem o quê? Um misticismo. No parnasianismo, Eduardo, que é a escola concomitante a ele, você tem o quê? Uma descrição. No simbolismo, a gente tem o quê? Uma sugestão. As coisas são sugeridas. A linguagem é o quê? É hermética, tudo bem? E aí, Eduardo, quais são as características gerais de simbolismo que a gente tem que levar? O simbolismo, ele tem uma constante aproximação entre música e poesia, então vai lembrar muito aquilo que a gente havia falado lá na aula a respeito de Idade Média, da poesia da Idade Média. Então aqui a gente tem uma aproximação entre música e poesia. Nesse poema que eu relatei para vocês aqui no início da aula, você tem o quê? A repetição do fonema V gera o quê? Gera uma celeridade ao texto e ele fica com uma musicalidade. Se você tem essa musicalidade, você utiliza figuras de linguagens. E quais são essas figuras de linguagem típicas da musicalidade? A literação, o que é a literação, Eduardo? A literação é a repetição de um fonema, o quê? Consonantal. Você tem a tal da assonância, que é a repetição de fonemas vocálicos, e você tem também onomatopeia. Além das figuras de linguagem que são muito importantes para dar musicalidade ao texto, você tem que compreender que a escola simbolista, ela vem logo após quem? Há duas escolas. Que escolas são essas, Eduardo? Realismo e naturalismo. Opa! Se vem logo após realismo e naturalismo, você tem que entender que ela vai fazer o quê? Ela vai romper com aquilo que era primordial dentro do realismo e do naturalismo. Como assim, Eduardo? O que ela vai romper? Realismo e naturalismo. O que eles faziam? Eles viam a sociedade como um coletivo. Se vir a sociedade como um coletivo, o que vai acontecer aqui dentro do simbolismo? Um caráter individualista. Se é um caráter individualista, ele vai abordar problemas sociais? Não vai abordar problemas sociais. Além disso, vai trabalhar a respeito de quê? De fantasia e mistério. Se trabalha fantasia e mistério, vai estar trabalhando o quê? Misticismo, religiosidade e sublimação. Nos poemas do simbolismo, você vai identificar o quê? As coisas são sugeridas para você. Não é algo, digamos assim, denotativo. Diferentemente, por exemplo, da escola literária que é concomitante a ela, que é o parnasianismo. Você vai ter uma ampla valorização da espiritualidade humana. Você vai ter um universo onírico, um universo dos sonhos e um universo transcendental. Então, não se apegue à materialidade dentro da escola simbolista. Além disso, você tem uma total negação dos valores preconizados, onde? No naturalismo e no realismo. Além disso, a produção de obras de arte baseadas na intuição. O eu aqui é muito valorizado. O que se passa na mente do eu é muito valorizado. Descartando o quê? Lógica e razão. Lógica e razão no simbolismo de forma alguma. E aí, quais são os pilares do estilo? O que é que eu quero que você leve?
Primeiro, misticismo, ou seja, as coisas transcendem dentro dos textos simbolistas. Musicalidade, então preste muita atenção para as figuras de linguagem utilizadas e lembrar que eles trabalham muito na parte da fonologia. E hermetismo. E como é que eu identifico esse hermetismo, Eduardo? Por meio do uso de reticências. Maiúscula alegorizante, ou seja, tem uma letra maiúscula ali que simboliza algo. Cromatismo, apego ao branco. Sinestesia, o que é sinestesia? É você estar ali trabalhando com sensações diferentes. Seleção vocabular, escolhas lexicais litúrgicas, religiosas. Tudo bem, galera? Então, esse foi o simbolismo.